Fala, aretes! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando o terceiro episódio da Resolução 1342 de 2021 do Ministério Público do Estado de São Paulo, que disciplina o inquérito civil e demais investigações. Mas antes de começarmos, galera, deixe aquele like. Capítulo 3 das requisições. Artigo 46. Na instrução do inquérito civil, o presidente poderá requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. O presidente poderá, também, requisitar informações e documentos a entidades privadas e, quando a lei assim o permitir, a pessoas físicas. Artigo 48. As requisições serão cumpridas gratuitamente. Artigo 49. A requisição será sempre escrita, fundamentada e conterá, inciso 1, a providência requisitada e a forma e o local da prestação. Inciso 2. Prazo razoável de atendimento. Inciso 3. As consequências do não atendimento. Inciso 4. O objeto da investigação. Parágrafo primeiro. Se o destinatário for agente público, considerar-se a recebida requisição ser protocolada na repartição em que tenha exercício. Parágrafo segundo. A requisição será acompanhada de cópia da portaria que instaurou o procedimento ou indicará o endereço eletrônico oficial em que tal peça estará disponível para visualização. Parágrafo terceiro. A requisição será encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça no prazo de 10 dias, se estiver por destinatário qualquer das autoridades indicadas no artigo 42, aplicando-se o disposto nos artigos 43 e 44, todos desta resolução. Artigo 50. A requisição não atendida poderá ser, em caráter excepcional, reiterada por uma única vez. Artigo 51. Não atendida a requisição ou sua eventual reiteração, o presidente adotará imediatamente as providências necessárias para a aplicação das sanções decorrentes de lei, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Artigo 52. O presidente poderá valer-se de mera solicitação às pessoas referidas no artigo 42 para a obtenção de informações ou providências, fixando prazo razoável para atendimento. Parágrafo único. A solicitação não poderá conter advertência ou expressão que, direta ou indiretamente, caracterize requisição. Artigo 53. A solicitação será encaminhada diretamente ao destinatário pelo presidente da investigação. Artigo 54. Aplicam-se às solicitações as disposições dos artigos 48 e 49 desta resolução. Artigo 55. Não atendida a solicitação ou sua eventual reiteração, a informação ou providência deverá ser requisitada, observando-se o disposto no artigo 42 desta resolução. Capítulo 4 das inspeções e vistorias. Artigo 56. O presidente poderá realizar inspeções necessárias à investigação do fato, lavrando-se auto circunstanciado. Artigo 57. O presidente poderá determinar vistorias indicando os pontos que entenda que devam ser verificados. Artigo 58. Se a vistoria for feita por servidor do Ministério Público, será lavrado auto circunstanciado. Capítulo 5 das audiências públicas. Artigo 59. Audiências públicas são reuniões organizadas e presididas pelo Ministério Público, abertas a qualquer do povo, para discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo primeiro. As audiências públicas têm por finalidade coletar, junto à sociedade e ao poder público, elementos que embasem decisão do órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação. Parágrafo segundo. Os órgãos do Ministério Público podem realizar audiências públicas no curso de inquérito civil ou antes de sua instauração. Artigo 60. As audiências públicas são precedidas da expedição do edital de convocação, do qual constará, no mínimo, a data, o horário e o local da reunião, o objetivo e a forma de cadastramento dos expositores e da participação dos presentes. Artigo 61. Ao edital de convocação será dada publicidade possível, sendo obrigatória sua publicação no Diário Oficial do Estado e sua afixação na sede da Promotoria de Justiça.
com antecedência mínima de 10 dias úteis. Parágrafo único. Serão inseridos em campo próprio da página oficial do Ministério Público, com antecedência mínima de 10 dias úteis, todos os editais de convocação de audiências públicas a serem realizadas. Artigo 62. Da audiência será lavrada ata circunstanciada, no prazo de 5 dias, a contar de sua realização. Parágrafo 1º. A ata e seu extrato serão encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça ou a quem este indicar, no prazo de 5 dias após sua lavratura, para fins de conhecimento, providências e publicação. Parágrafo 2º. A ata, por extrato, será afixada na sede da Promotoria de Justiça e será publicada no Diário Oficial do Estado. Artigo 63. Se o objeto da audiência pública consistir em fato da atribuição de mais de um promotor de justiça, o órgão do Ministério Público que teve a iniciativa do ato comunicará sua realização aos demais membros do Ministério Público, com antecedência mínima de 10 dias úteis. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público, sempre que possível, comunicará a realização da audiência pública aos demais legitimados para o ajuizamento de ação civil pública. As instituições públicas ou privadas que possam contribuir com a matéria objeto da convocação e os representantes do grupo, categoria ou classe de lesados. Artigo 64. O resultado da audiência pública não vinculará a atuação do órgão do Ministério Público. Capítulo 6 da prova documental. Artigo 65. Serão juntados aos autos os documentos obtidos pelo Ministério Público e aqueles apresentados pelo investigado, por testemunhas e por qualquer do povo. Parágrafo único. Deverão ser certificados nos autos, ser conhecidos o nome e a qualificação daquele que apresentar o documento, bem como a data de seu recebimento na Promotoria de Justiça. Artigo 66. As cópias e documentos serão juntadas aos autos independentemente de autenticação, salvo se, inciso 1, relativas à capacidade para firmar compromisso de ajustamento de conduta. Inciso 2, o presidente entender necessária a autenticação. Parágrafo único. Quando o documento original ou cópia já estiver nos autos, eventuais novas cópias serão autuadas em apenso denominado cópias repetidas ou arquivadas em pasta própria, certificando a ocorrência nos autos. Artigo 67. Para facilidade de manuseio ou exame, poderá ser formado apenso destinado a capear documentos ou cópias, certificando-se tal ocorrência nos autos principais. Parágrafo único. Na capa do apenso deverá haver menção expressa ao seu conteúdo. Artigo 68. Os documentos sigilosos serão envelopados, lacrados e rubricados pelo presidente, se possível na presença do interessado ou responsável, com vista à preservação do sigilo. Parágrafo único. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. Capítulo 7 da prova testemunhal. Artigo 69. As testemunhas serão ouvidas pelo presidente do procedimento investigatório, em dia e hora previamente agendados. Parágrafo 1º. A critério do presidente, a testemunha poderá ser ouvida independentemente de prévio agendamento. Parágrafo 2º. Estando a testemunha na comarca, não sendo possível sua presença na sede da Promotoria de Justiça, por doença, deficiência física ou outra causa, poderá ser ouvida onde se encontre, a critério do presidente. Artigo 70. As testemunhas que tenham a prerrogativa de ser ouvidas em data, hora e local previamente ajustados serão contatadas pelo presidente para a realização do ato, certificando-se nos autos. Parágrafo 1º. Não sendo possível o contato pessoal ou ajuste, o presidente oficiará a testemunha com sugestão de local, data e hora para a oitiva. Parágrafo 2º. Não obtendo resposta ou se esta for considerada desarrazoada, o presidente comunicará o fato ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça comunicará ao presidente a data, hora e local em que o ato deve ser realizado. Seu local, ajustado, se situar fora do prédio que servir a sede da Promotoria de Justiça, a pedido do presidente, poderá ser designado outro membro do Ministério Público para a oitiva. Capítulo 8 da prova pericial. Artigo 71.
As perícias serão realizadas por servidores do Ministério Público ou por servidores públicos da União, Estado ou município e respectivas administrações indiretas, por universidades públicas, por entidades de pesquisa técnica e científica, oficiais ou subvencionadas pelo poder público ou por aquelas que tenham convênio com a instituição para esta finalidade. Parágrafo único. Poderá ser convencionada a produção antecipada de provas na forma do artigo 381, inciso 2, combinado com o artigo 190, ambos do Código de Processo Civil, desde que é custeada pelo investigado, não estando o promotor de justiça adstrito ao resultado da perícia, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados no curso da investigação. Artigo 72. Da requisição de perícia constará, obrigatoriamente, o ponto sobre o qual deva incidir. Parágrafo único. Sendo conveniente, o presidente elaborará quesitos. Capítulo 9. Da oitiva do investigado. Artigo 73. A pessoa que, em tese, possa figurar no polo passivo de eventual ação civil pública a ser proposta poderá ser convidada a prestar declarações ou oferecer subsídios para esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da natureza inquisitiva do inquérito. Artigo 74. Independentemente de convite, poderá o investigado apresentar razões e documentos que serão juntados aos autos, bem como indicar provas, cuja realização ficará a critério do presidente. Capítulo 10. Das cartas precatórias. Artigo 75. Será expedida a carta precatória para a colheita de prova em outra comarca. Parágrafo 1º. Nas comarcas contíguas e de fácil comunicação, a expedição de carta precatória só será feita se assim entender o presidente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não tiver domicílio na comarca, sua oitiva será deprecada, salvo se comparecer espontaneamente na sede da Promotoria de Justiça. Artigo 76. Da carta precatória constarão: Inciso 1. A indicação do promotor de justiça deprecado. Inciso 2. A menção da diligência que lhe constitui o objeto. Inciso 3. O encerramento com a assinatura do promotor de justiça. Artigo 77. A carta precatória será instruída com cópia da portaria da instauração e demais documentos necessários à compreensão do seu conteúdo. Artigo 78. Em caso de urgência, a carta precatória poderá ser transmitida por via eletrônica ou qualquer outro meio, inclusive por telefone. Parágrafo único. Se transmitida por telefone, o promotor de justiça deprecado mandará lavar a certidão da comunicação e, incontinenti, determinará a realização do ato. Artigo 79. Independem de carta precatória as diligências que devam ser realizadas pelos centros de apoio operacional. Artigo 80. O cumprimento de carta precatória só pode ser recusado se não estiver revestida dos requisitos mencionados nesta resolução. Parágrafo 1º. A carta precatória deverá ser cumprida no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento. Parágrafo 2º. Em caso de urgência, devidamente justificado, o presidente poderá fixar prazo menor para cumprimento. Artigo 81. A dúvida quanto à autenticidade de carta precatória será dirimida pelo promotor de justiça deprecado, que só a devolverá se constatada não ser autêntica. Parágrafo único. A carta precatória terá caráter itinerante. Artigo 82. A carta precatória, prevista no artigo 75 e seguintes desta resolução, pode ser substituída pelo sistema de videoconferência. Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério Público solicitará ao órgão ministerial local as providências necessárias para viabilizar o ato instrutório. Título 4. Do compromisso de ajustamento de conduta. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. Desde que o fato esteja devidamente esclarecido em qualquer fase do inquérito civil ou no curso de ação civil pública, o presidente do inquérito civil poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento para a adequação de sua conduta às exigências legais, impondo-lhe o cumprimento das obrigações necessárias à prevenção, cessação ou reparação de dano. Parágrafo 1º. O compromisso de ajustamento de conduta é título executivo extrajudicial e, para sua plena eficácia, deverá revestir-se da característica de liquidez
estipulando obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Parágrafo 2º. Como garantia do cumprimento da obrigação principal, deverão ser estipuladas multas combinatórias, especificando sua forma de incidência. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo não impede o cumprimento imediato da obrigação. Parágrafo 4º. A eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação da promoção do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 5º. A celebração do compromisso de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais abrangente, seja celebrado por quaisquer legitimados. Parágrafo 6º. Poderão ser inseridas convenções processuais como cláusulas de compromisso de ajustamento de conduta, desde que não coloquem em risco a satisfação do direito material e não se mostrem prejudiciais à tutela processual da coletividade. Parágrafo 7º. A multa combinatória é exigível a partir do descumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, independentemente do cumprimento da obrigação principal. Parágrafo 8º. A qualidade de título executivo extrajudicial do compromisso de ajustamento de conduta permitirá a promoção direta de execução por titular de direito nele amparado, nos limites de seu interesse. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da Resolução número 1342 de 2021, que disciplina o inquérito civil e demais investigações do Ministério Público do Estado de São Paulo. Galera, se vocês curtiram esse episódio, deixe o seu like e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!